Sejam muito bem-vindos ao mais um estudo da lição da Escola Sabatina de Adultos. Hoje estamos estudando a lição de domingo, que vai ter o tema Proclamando a Ressurreição de Cristo. Mas antes, você não pode deixar de se inscrever aqui no canal, também curtir, comentar, compartilhar para algum amigo, familiar seu, que pode ser edificado com esse conteúdo que está sendo feito com tanto amor e com tanto carinho. Que você também possa nos seguir lá no nosso Instagram, @adventistas_caxiambi. E o estudo de hoje vai começar aqui com Paulo destacando em 1 Coríntios 15 sobre o Evangelho. Ele vai falar assim, né, que primeiro o Evangelho foi pregado aos coríntios, que eles receberam, e fala, né, para eles permanecerem firmes naquele caminho que o apóstolo Paulo os guiava ali, né? E o quarto ponto vai dizer, e pelo qual eram salvos. Essa abertura prepara o leitor para o que vem a seguir no capítulo e mostra como a ressurreição de Cristo é fundamental para a nossa salvação. Sua ressurreição é parte essencial da mensagem do Evangelho, que negá-la contradiz a fé nele. E eu vou pedir para o Daniel, então, ler uma passagem também que vai falar sobre a ressurreição de Cristo. A gente vai ler aqui Lucas 24, versículos 47 em diante até o 44 em diante até o 47. Diz assim a palavra. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações, começando de Jerusalém. Então aqui a gente vê que até é interessante, né? Porque tem algumas pessoas que falam que a ressurreição era uma forma de você remediar um problema. Ah, não, mas Jesus não era o Messias porque ele não podia morrer. O Messias é o libertador, não podia morrer. Então ele foi lá, Deus remediou ressuscitando, mas não. Antes da vinda dele, já a lei, os profetas, os salmos já testificavam que haveria um Salvador que viria, que padeceria, que morreria pelos pecados, mas que ressuscitaria no terceiro dia. Então fala um pouquinho sobre a gente, né? Fala um pouquinho sobre a gente não, sobre Jesus, com a Amém. gente, tá bom? Sobre a ressurreição de Jesus. Quando se diz a expressão lei de Moisés, ou só lei, ou Torá, né? Existe uma forma de metonímia. O Antigo Testamento ele pode ser simbolizado como lei e os profetas. Então a lei seria os escritos de Moisés, o Pentateuco, né, de Gênesis a Deuteronômio. Isso seria a lei. E os profetas, todo o resto. Ou às vezes também se fala, divide em três: lei, profetas e salmos. Mas é a forma de dizer o Antigo Testamento, é uma forma simbólica de falar o Antigo Testamento. E aqui fica bem claro que já no Antigo Testamento já estava previsto que o Messias, o Cristo, lembrando que a palavra Messias e a palavra Cristo são a mesma palavra, uma em hebraico como em grego, que significa o ungido, ou aquele que é banhado em óleo. Então seria alguém escolhido, cheio do Espírito Santo. E Cristo comenta até em Caminho a Emaús, né? Ele comenta com os discípulos que ele começando pela lei dos profetas, ou seja, ele vai lá em Gênesis 1 e vai fazendo um estudo bíblico até todo o Antigo Testamento, mostrando o que dele se previa na palavra, nas profecias, e que já estava escrito que ele precisava morrer, em que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Já estava escrito. Então, é claro que os discípulos tiveram um choque quando viram o seu rei morrendo na forma mais vergonhosa e torturosa possível. Mas, e óbvio, foi uma cena tremenda de sofrimento, mas já estava escrito que isso ia acontecer. E havia uma necessidade que o Cristo morresse. E também a necessidade que ele ressuscitasse, senão... É até duro falar isso da cruz, mas se Jesus não ressuscitasse, até dói meu coração falar a morte da cruz seria em vão, mas se ele não ressuscitasse, e tem base bíblica a dizer isso, nós também não temos esperança. Não teríamos esperança, né? Seria vã a nossa fé, Paulo fala.
É até duro falar isso, né? Quando Paulo fala, pô, mas a cruz foi tão sofrimento que o Senhor Jesus passou, mas se ele não vencesse a morte, não serviria para muita coisa. Não teríamos esperança, né? E um exemplo de como tudo já profetizava da morte de Cristo. Quando Adão e Eva pecaram, eles estavam nus, tiveram vergonha, né? E olha que curioso. Como assim pecaram e ficaram nus? Me falha a memória qual salmo comenta que quando Deus criou o homem, ele revestiu o homem de luz. Então a Bíblia dá a entender que Adão e Eva, eles vestiam roupas de luz, a semelhança como imaginamos que os anjos vestem, né? Não são roupas de algodão nem de linho, mas de uma roupa feita de luz. Roupa de glória. Uma roupa de glória, assim, feita de luz. E quando eles pecaram, apagou. É como se tirasse a tomada. Então, a partir do momento que eles pecaram, e ao pecar você se afasta de Deus, é como se tirasse a tomada, sim, acabou a bateria, né? Uhum. Deus tirou a bateria e aquela luz apagou. E ficaram o quê? Adão e Eva pelados, nus, envergonhados. E fugiram. Se esconderam no jardim. Se esconderam de um Deus que vê tudo. E nem criança, né? Então, mas não zoe, não brinque muito com nossos pais, Adão e Eva, porque a gente faz a mesma coisa. Exatamente. Porque a gente se esconde de Deus nos nossos pensamentos. Sim. Quando eu peco, eu não faria aquilo se estivesse na presença de Deus. Sim. Ou trazendo uma linguagem mais humana, né, do dia a dia, sabe aquela plaquinha, sorria, você está sendo filmado? Sim. Se você sabe que está sendo filmado, você não faria certas coisas. E assim também é com Deus. Com a consciência da presença de Deus em nossas vidas, o pecado perde força. Sim. Mas, voltando aqui ao tema, eles pecaram, se esconderam e cozeram, né, costuraram para si, como se fossem aventais de folhas de figueira, para tentar encobrir a vergonha da nudez. E olha que curioso, na Bíblia, em diversas passagens, vestes são comparadas à justiça. Tanto é que as nossas são trapos de imundícia. Em Apocalipse 19, 11 ou 7, Apocalipse 19, diz que o linho fino é a justiça dos santos. Em Zacarias, ele pega o sacerdote, Josué, né, e fala, não, tira a roupa dele. Tira essas vestes sujas e fala no sentido que eu vou cobrir ele com a minha justiça e ele seria justificado por isso. Em várias passagens, vestimentas são símbolo de justiça. Ao tentar cozer para si folhas de figueira, Adão e Eva estavam tentando se justificar pelas obras. Sim. Eu vou fazer algo aqui que vai cobrir a minha vergonha do meu pecado. Aí o que Deus falou? Não. Tira isso aí. Aí Deus não cobriu ele com peles de animal. Vou aqui chutar, um chute santo, tá? Chute santo. Vamos supor que seja um cordeiro. Uhum. Adão e Eva, vocês pecaram. E o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Então vocês têm que morrer. Porque vocês pecaram. E o salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer. Sangue precisa ser derramado. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, quando Deus cobriu ele com pele de animal, o que Deus já estava ensinando? Um ser inocente, que não fez nada de errado, mas um ser inocente vai derramar sangue no lugar de vocês. E esse ser, a morte desse ser, vai cobrir vocês com uma vestimenta para cobrir a vergonha do pecado de vocês. Então esse ser inocente vai derramar seu sangue e esse ser inocente vai cobrir vocês da sua vergonha. Ou seja, o que Deus estava ensinando? O Evangelho. O que Jesus fez no caminho de Emaús? Ele começou lá de Gênesis 1 até o final de Malaquias e foi ensinando que tudo que no Antigo Testamento já explicava que, olha, o Messias precisa morrer, o Messias precisa derramar seu sangue, e o Messias precisa ressuscitar,
porque senão vocês não têm esperança de salvação. Então, o Evangelho, ele é novo, o Novo Testamento, mas na verdade não é novo para Deus, é novo para a gente, porque essa verdade é eterna. O Cordeiro, ele foi morto desde a fundação do mundo, como fiador. Olha, quando o Henrique Veloso Martins, lá em 2000, lá vai fumaça, num país chamado Brasil, que nem existe ainda, quando ele pecar, e ele vai pecar, eu conheço ele, eu vou fazer o seguinte, eu vou morrer por ele. E aí, quando ele me aceitar como Salvador, a minha morte paga a morte que ele merece. E a minha justiça cobra a justiça que ele não tem, para que ele tenha a esperança de vida eterna. Então, o Evangelho, o Novo Testamento, ele é uma continuação do Antigo. É um conjunto harmônico que, de Gênesis a Apocalipse, testemunho do amor de Cristo e do poder salvador do Senhor Jesus. E a sua ressurreição já estava profetizada, já estava clara e abertamente na palavra de Deus, no Antigo Testamento, e claro, no Novo, né? De forma mais revelada. E foi isso que Jesus foi revelando. E é isso que Paulo tanto comenta aqui em Coríntios, Romanos, sobre a necessidade de crer em Jesus para ter a remissão dos nossos pecados e a esperança de vida eterna. E a ressurreição de Cristo é a nossa esperança. Se ele não vencesse a morte, nós também não venceremos a morte. E passando aqui para 1 Coríntios 15, versículos 2 e 11, vai fazer uma ligação também do que o crer e pregar. O que o crer e o pregar tem a ver? Eu vou ler aqui e já passo a resposta para o Henrique, que está escrito assim. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como eu preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. E no versículo 11 vai dizer, portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. É impossível pregar sem crer. Né? Eu gosto de dizer que Deus é infinito, mas não é confuso. Confuso é ser humano. Uhum. Deus faz as coisas simples, você não vai lá e complica. Né? Deus cria o morango, doce e saudável, o ser humano vai lá e faz o biscoito recheado de morango. Que de morango só tem o sabor morango, né? Que de morango não tem nem a cor, né? Que até a cor é falsa, é fake, né? Por que isso? É simples. Eu não posso pregar o que eu não creio. Eu dou um exemplo do dia a dia. Olha, Iris, Daniel, tem um restaurante muito bom, ó, que abriu lá, vende ali um macarrão maravilhoso. Você já foi? Não. Já comeu? Não, mas é muito bom. Não vende. Não vende. Eu, para pregar, preciso crer. Sim. E ao crer, isso me transforma. E a fé me transforma. E essa transformação testifica do que eu creio. E a pregação tem mais poder. Então, eu preciso crer para pregar. Né? Eu não posso vender algo que eu não creio. Sabe aquele vendedor que... Não, essa roupa ficou boa em você. Ele só está falando que para te empurrar. Ele não crê o que está falando. Para bater a meta. Para bater a meta dele lá. Ele quer vender, quer dinheiro. Né? Ou a pessoa vai comprar um computador. Esse computador é bom olha, eu sou engenheiro. Esse computador é bom para o meu trabalho? É bom. O cara nem sabe o que está falando. Ele não crê. E você que a palavra de quem não crê perde força. Agora, vamos supor que você fez uma viagem. Você foi para um lugar dos Lençóis Maranhenses. Eu nunca fui. Mas alguém foi, viu, viveu, achou aquele lugar lindíssimo. Quando ele volta, aquela propaganda, entre aspas, aquele testemunho, gente, que lugar lindo, maravilhoso, vale a pena. Junta o seu dinheirinho suado aí, que eu sei que é pouco, mas junta o dinheirinho, mas é muito bonito, vale a pena. Leva sua esposa, sua família, seus filhos, vale a pena. Você vê que é um testemunho que tem peso. E você até põe a mão no bolso, você para pensar, poxa, tá aí, eu acho que eu vou fazer essa viagem quando eu puder, se Deus permitir. Então, você tem que crer para pregar. E Paulo cria ao ponto de que sofreu pelo Evangelho. Então, a pregação de Paulo tem poder porque era um homem que cria. E isso vale para a gente também, né? A gente tem que... Para que a nossa pregação tenha poder, a gente tem que crer primeiro, né?
A gente não pode dar o que não tem. Eu não posso dar uma fé que eu não tenho. Então, primeiro eu creio, depois eu prego. E crer é dar um voto de confiança, né? Sim. É uma... Me perdoe a expressão, não quero aqui simplificar. Crer é apostar. É uma bet. Sim. Eu faço uma bet in God, né? Eu faço uma bet in Christ. Eu vou apostar em Cristo. Como assim apostar? Apostar, porque eu não sou onisciente. Quando um médico fala, Daniel, você está com dor no estômago? Toma aqui esse remédio aqui. Você não leu nenhum artigo científico. Você nunca tomou, não fez o remédio. Você não é farmacêutico, você não leu um artigo científico, você não participou dos testes clínicos. Mas que aquele homem de jaleco branco fala, tome. Aí você fala, tá aí. Eu vou crer nesse homem de jaleco branco, vou tomar. É uma aposta. Vai que você tem uma relação alérgica ao remédio. Não sei lá, vai que tem. Mas você creu. E aí você agiu. Então, crer transforma. Então, quem crê é transformado. Isso muda nossas ações, atitudes. E a nossa pregação ela sai com mais poder. Que possamos sair daqui crendo que a ressurreição de Cristo ela é para nós também e ela é garantida também a nossa ressurreição. Amém. Amém. Eu queria ouvir um pouco do Daniel também sobre crer e pregar. Você acredita que tem essa ligação mesmo, Daniel? Eu acredito e eu acho que até sendo bastante sucinto, né? Um bom termômetro para a gente dosar se aquela pregação é verdadeira ou não, é se a sua vida vai em convergência das suas palavras, né? Porque eu acho que a vida do pregador é a maior pregação dele, porque as palavras elas podem ser platitude, uma palavra que ficou famosa com o nosso amigo Henrique, mas quando a gente vive a nossa pregação, a gente não precisa nem falar muito, né? Nosso testemunho já convence e o exemplo arrasta. Amém. Amém. Então, eu vou fazer uma oração para a gente encerrar esse momento. Senhor, obrigada que mais uma vez estamos aprendendo da Tua ressurreição, de como precisamos crer, precisamos pregar essa verdade tão especial que nos alcançou, essa verdade que transformou a nossa vida, melhor dizendo. Que o Senhor possa nos usar como canais de bênção nessas transmissões, em qualquer lugar que possamos estar, possamos levar a Tua luz e levar o conhecimento da palavra de Deus. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. E que você possa continuar nos acompanhando e também nos seguindo lá no nosso Instagram, @adventistas_caixambi. Tchau, tchau.